Deus. Que dia maravilhoso, Senhor. Como é bom estarmos juntos. Como passa rápido um sábado como este. Como é bom ver os irmãos de perto e de longe, todos aqui te buscando no mesmo espírito de adoração. E agora nós vamos mais uma vez abrir a tua palavra. Que o teu Espírito Santo faça a obra em nós. Amém. Para compreender e colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Amém. Verso 41. Leia comigo aí na sua Bíblia. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os outros ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém? Amém. Irmãos, um quadrante, verso 42. A oferta da viúva pobre valia um quadrante. Eu fiz uma pesquisa no dinheiro daquele tempo e traduzi para o dinheiro de hoje. É só uma curiosidade, ó. Um quadrante é um quarto do asse. Era uma moeda de pouco valor, fabricada, cunhada em cobre, emitida por prefeitos romanos, não tinha a imagem do imperador, era a moeda de menor valor. E se dividisse um denário em 128 partes, uma parte seria o valor da oferta dela. Um denário era o salário de uma diária de serviço braçal. Então, se você pegar hoje uma diária, a mínima diária, digamos de R$60, e você pega R$60, divida por 128, vai dar R$4,80 e poucos centavos, 86 centavos. Então a oferta da viúva pobre, se fosse hoje, seria menos de R$5 o valor. Agora eu pergunto, irmãos, para você refletir, você engolir as palavras e ficar só respirando. Será que não temos entre nós pessoas dando menos do que ela? O valor da oferta dela foi de R$4,86. Mas o texto bíblico disse que isso era tudo que ela tinha. Agora eu pergunto, as crianças podem responder: o que é que você compra com R$5? Dá para comprar o quê? Uma água de coco. Uma água de coco, o que mais? Só muito. Um salgado, o que mais? As paçoquinhas, que vem de 50 centavos, né? Uma pipoca. Irmãos, a oferta dela era tudo quanto ela tinha, e tudo quanto ela tinha dava para comprar uma água de coco, e ela deu todo o seu sustento. Então naquele dia ela não tinha o que comer. Parece de propósito, mas não é de propósito. O pastor falou da viúva de Sarepta, e eu estou falando da viúva do Novo Testamento. Uma viúva do Antigo e uma viúva do Novo Testamento. Eu vou pedir a Davi que adiante aí o slide. Uma viúva pregando. Que a sua motivação maior em ofertar seja por amor a Jesus. Amém. E ao avanço do seu reino na terra. Irmãos,
Se você estiver dando uma oferta menor do que a oferta da viúva, é negligência. Porque você tem muito mais do que isso. Ela deu tudo o que tinha. Por isso que Jesus disse que a oferta dela era maior do que a oferta de todos os outros. Porque o céu estima o valor de algo não pela moeda corrente, mas pelo propósito e determinação do coração, pela motivação que a gente tem para doar. Não importa que a sua oferta seja grande ou pequena, o céu estima o valor pelo que você tem, no propósito pelo qual você doa. Quem entendeu, levanta a mão. A Bíblia não pede para a gente doar tudo que tem. Mas a Bíblia pega a história dela e atravessa séculos e gerações, para a gente aprender a motivação correta de doar. O que mais? Do ponto de vista humano, a oferta da viúva pobre era desnecessária, porque o que é que adianta R$5? Que investimento eu posso fazer com R$5? O menino aqui disse que pode comprar 10 paçoquinhas. 10 paçoquinhas. Se você comprar 10 paçoquinhas, você pode vender a paçoquinha pelo dobro e já é o início de um comércio. Então, muitos podem achar desnecessário uma oferta de R$5, sem valor e até presunçosa, pois para fazer tal doação, ela dependeria totalmente de Deus. Então, se ela podia comprar uma pipoquinha, ou uma pipocão, ou uma água de coco, ou quem sabe um salgado, como ali disseram, um salgadinho, um copo de suco, e ela preferiu entregar a Deus, então essa pessoa está se colocando totalmente à disposição da vontade de Deus. Há um lugar correto para doações na igreja e na salva. Hoje na salva, naquele tempo gasofilácio, e aqui no distrito eu não sei se tem mais de uma igreja que tem gasofilácio, mas eu conheço uma que tem um lindo gasofilácio, é a igreja do Barro Vermelho, e foi uma leninha que fez o gasofilácio. O lugar de você colocar a oferta é lá, na igreja. O que era o gasofilácio? Passa, Davi. O gasofilácio era a arca do tesouro, era a caixa das ofertas. A ordem de Deus para você é: traga os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. A grande pergunta é: os ricos ofertavam do que lhes sobrava, ou seja, não iria lhes faltar. Quando é que duas moedas são maiores do que as grandes riquezas, as grandes doações dos ricos? Vou perguntar para esse lado aqui. Quando é que R$5, que foi o valor da oferta dela, que foi menos de R$5, quando é que uma oferta como a oferta dela, oferta de moedas, pode ter maior valor do que a oferta de todas as pessoas que têm muito dinheiro e que doam muito? Peraí, deixa eu ouvir aquela menina ali. Diga aí, que começou primeiro. Quando a pessoa dá com sacrifício. O modelo de doação do céu é um modelo baseado em sacrifício. Jesus é a oferta perfeita, a maior oferta de sacrifício. Amém. Toda oferta que não envolve sacrifício. Você está aqui, Joaninha? Não tinha visto não. Toda oferta, toda doação que não envolve sacrifício, Deus espera mais. Para você refletir. Se você fez uma oferta de qualquer valor, mas não lhe faz falta, não mexeu nos seus compromissos, não deixou você pensar duas vezes, quem sabe, Deus espera mais. Deus espera mais. A oferta tem que envolver sacrifício.
Paz. O seu coração tem que ir junto, paz. A sua oferta é motivada pelo interesse no crescimento da obra de Deus, sim ou não? Sim. A oferta tem que ser motivada. Paz, Davi. Aquela mulher depositou mais do que todos. Mais do que todos. Pode passar, Davi. Mais do que todas as ofertas dos outros juntos. Passa, Davi. Olha o que Ellen White diz em Beneficência Social. Dadas com um coração cheio de amor para com Deus, essas ninharias aparentes tornam-se dádivas consagradas, inapreciáveis ofertas que Deus aprova e abençoa. Amém. Então não interessa se é 50 centavos, se é R$1, se é 2, se é 5, se é 500, se é 2.000, não importa o tanto. Deus estima, ou seja, avalia pela motivação, pelo motivo que você doa. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado ao doar, para não doar para aparecer, para não doar porque precisa de bênção, porque Deus não negocia. As bênçãos de Deus não estão disponíveis para negócios, para barganhas. Não é porque eu estou doente e quero bênção que eu vou devolver, que eu vou doar. Então, irmãos, você provavelmente não esteja recebendo as bênçãos na medida que você precisa. Por que será que nós não recebemos as bênçãos? Por que será que Deus não cumpre as promessas em nossa vida? Olha, há 3 anos atrás, vou contar uma historinha aqui. Há 3 anos atrás, aconteceu uma coisa que todo mundo ficou sabendo, e foi uma coisa mundial que aconteceu, que todo mundo ficou sabendo, e a gente pode aplicar aqui nesse tema. No dia 23 de março de 2021, um navio cargueiro de 400 metros encalhou no canal de Suez, bloqueando completamente a passagem de todos os navios que tentavam atravessar ali no canal. Você fez o pôr do sol ontem com a mensagem, então você viu essa história. O canal de Suez foi interrompido por um navio de 400 metros que encalhou ali. E cerca de 422 grandes navios carregados com 26 milhões de toneladas de mercadorias permaneceram bloqueados durante os dias em que a embarcação ficou encalhada. 422 grandes embarcações carregando 26 milhões de toneladas de mercadorias. Os prejuízos disso alcançaram 38,4 bilhões de dólares, uma média de 400 milhões de dólares de prejuízo por hora. A cada hora, o mundo perdeu 400 milhões de dólares em prejuízo, porque o canal de Suez estava interrompido. O canal de Suez é o acesso mais curto entre a Europa, o Oriente Médio e a Ásia. E é por ali que é feito todo o transporte de cargas. Irmãos, por causa do canal de Suez, o mundo sofreu um baque financeiro terrível. E todo mundo aqui ficou sabendo disso, porque quando a gente abria as redes sociais, era só o que se falava. Um problema semelhante pode estar acontecendo com a sua fidelidade. Existe um canal por onde as bênçãos de Deus descem para você, por onde as bênçãos de Deus descem para mim. E esse canal, que não é o canal de Suez, Nem do Pataxó. pode estar interrompido. Não é o canal de Suez, não é o canal do Pataxó, é o canal das bênçãos de Deus que pode estar interrompido, bloqueado. Tem algo encalhado ali. Por quê? O caminho mais curto para
para você receber as bênçãos de Deus em sua vida, seja na saúde física, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na área financeira. Eu vou repetir, irmãos. O caminho mais curto entre a Europa e o Oriente Médio e a Ásia é o Canal de Suez. E o caminho mais curto entre você e as bênçãos que Deus tem para você é a sua fidelidade. Se tiver alguma coisa encalhada nesse canal, você sofrerá terrível prejuízo. Porque as bênçãos estão lá na bica de Deus para descer para a sua vida, mas o canal está fechado. Ellen White diz: o Senhor não se propõe a vir a este mundo e derramar ouro e prata para que o Evangelho seja pregado. Ele não tem esse propósito. Mas se os homens, se nós nos tornarmos canais para que as bênçãos dos céus cheguem a outros. Agora eu pergunto, irmãos, como é que as bênçãos de Deus vão chegar a outro através de mim, se eu não for abençoado? Se eu não sou abençoado, como é que eu posso ser um canal de bênção? Agora eu vou voltar a fazer a mesma pergunta, para você responder com suas palavras. Como é que você pode receber as bênçãos de Deus? Diga numa palavra só. Não. Tem gente que ora a vida toda, faz calo no joelho e não recebe as bênçãos. É uma palavra: fidelidade. Por isso esse congresso de mordomia. Por isso a jornada que nós estamos fazendo lá na madrugada. 50 o mordomo eficaz. 50 E quando nós terminarmos essa jornada, vamos começar serviço cristão. Porque buscando, Jesus disse: buscai e achareis. Fazer o quê? Buscai e achareis. Nós estamos buscando porque se não houver fidelidade, não tem bênção. Deus não abençoa definitivamente. Deus não abençoa quem é infiel. Ele não pode fazer isso. O pastor falou de manhã. Sabe por que ele não pode fazer isso? Por causa do conflito. Existe um inimigo acusando que Deus é injusto. E Deus é justo. Repita comigo, todo mundo: Deus é justo. Então, irmãos, Ele quer lhe abençoar, mas você precisa abrir o canal. Ore e abra o canal. Porque se nós nos tornarmos canais de bênçãos, para que as bênçãos dos céus possam fluir a outros, então o Senhor conservará suprido o seu canal. Amém. Deus promete nessa tarde, se você se colocar como canal de bênçãos, para que a bênção do céu chegue a outras pessoas, Deus vai manter suprido o seu canal. Irmãos, quando é o tempo melhor para a gente fazer um acerto com Deus, assim, um pacto de fidelidade? Eu vejo pessoas dizendo assim, dizem para mim, as pessoas me procuram para conversar, e às vezes dizem para mim, alguns irmãos, eu estou ajeitando minha vida, estou resolvendo umas coisas. Quando tudo estiver organizado, aí eu vou ser fiel a Deus. Quando é que essa pessoa vai ser fiel? Never. Nunca, nunca, jamais. O momento apropriado para você fazer um pacto de fidelidade é quando você estiver lascado. É um eco. Porque eu estava, e vou contar para vocês, bem ligeirinho. Eu estava doente. Eu era doente. E eu recebi um diagnóstico no dia 4 de abril de 2006.
Os médicos disseram que eu poderia viver ainda uns 2 anos. Porque eu pesava 46 a 47 quilos, eu não podia carregar nem uma sacola com 2 quilos, eu não podia sorrir. Se eu sorrisse, eu entrava em crise. Eu não podia, se uma pessoa fosse arrumar a minha casa, eu tinha que sair de casa. Quando preparava o tempo para chover, antes da chuva chegar, eu já estava em crise. Eu não podia aguentar poeira, eu não podia aguentar fumaça, eu não podia quintura, eu não podia me sentar no chão. Se eu me sentasse no chão, eu era alérgica ao chão. Eu era alérgica a pelo de cavalo, a pelo de cachorro, a pelo de galinha, a pelo de gato, a flores, a tudo no mundo. Eu fiz um teste alérgico de 20 testes, 16 deu positivo. E os médicos disseram, a senhora tem que viver numa vitrine. Mas quem danado vai botar uma velha doente dentro de uma vitrine? E aí eles disseram que eu ia morrer 2 anos. Eu devia muito, eu era desequilibrada demais. Eu torrava o meu dinheiro e o dinheiro de Angelina. E passava o mês todinho abastecendo a moto dela, coitada. Contra a minha vontade. Ela é honesta. Contra a minha vontade. Angelina sempre foi extremamente honesta. Quem era de mantelada era eu. E aí eu gastava o dinheiro todo e ficava abastecendo fiado, comprando comer fiado. Irmãos, se algum dia na sua casa faltar comida, lembre-se, essa mulher que está aqui, cheia, preenchida de bênçãos, teve dias de não ter cuscuz em casa para fazer. Lasqueira total. Além da situação financeira, eu tinha uma dívida na justiça. Eu jamais ia pagar aquela dívida. Ainda que a justiça me desse o direito de parcelar em 500 anos, eu não tinha como pagar. E além disso, está achando que é pouco? Acho que é só isso. Além disso, eu tinha, irmãos, inimigos. Tinha gente que dizia que se fosse para ir para o céu comigo, preferia ir para o inferno. Pense numa pessoa destruída. Pensou? Multiplique. Porque era eu. Arrogante. E orgulhosinha. Orgulhosa. Não ouvia ninguém. Nem minha família. Eu tinha pavor desses irmãos da Central. Eu não queria que eles passassem nem na minha rua. Orgulhosa, arrogante, doente, devendo e com os relacionamentos lá embaixo. E aí o médico disse, você vai morrer. Daqui a 2 anos, no máximo você vive 2 anos. Depois disso, fui para casa. E o ano de 2007. Mãe, quanto que você fazia 4 nebulizações, podia ficar tremendo todo dia? Sim, eu fazia nebulização de 4 em 4 horas. O nebulizador era conectado na tomada direto, porque eu fazia nebulização de 4 em 4 horas. E era muito aerolim. E quando eu me deitava, o meu coração batia nos pés. Aquele tipo soco. Pois é. E aí eu não prestava para nada. Então, como eu sabia que eu ia morrer em 2008, eu disse, eu tenho 2007. Eu tenho 2007. E aí, em 2007, eu fiz um voto a Deus. Eu estudei, eu fiz todos os cursos bíblicos que a Igreja Adventista tem. Todos. Passei o ano de 2007 todo estudando a Bíblia. E aí, para encurtar a história, que o pastor Diego chega já e eu vou sair daqui correndo. Em fevereiro de 2008, Angelina foi batizada. E em março de 2008 eu fui batizada. Amém. E quando eu fui batizada, o pastor Gilson, que realizou o nosso batismo, ele disse assim, abra um pequeno grupo na sua casa. E aí nós contamos com a ajuda de Gildo e a família de Gildo, que sempre foi meus parceiros, meus irmãos camaradas. Gildo ia com o violãozinho, a menina cantava, a Thaísa cantava que nem um anjo. E nós fazíamos um pequeno grupo na nossa casa. O pastor Gilson disse, tem que fazer o evangelismo do Calvário. Ora, eu me batizei em março. A Semana Santa é em abril. Final de abril. O pastor Jesus disse, irmão, vocês façam o evangelismo do Calvário na casa de vocês. Eu digo, agora lascou, porque as minhas intrigadas aqui, aí nós começamos a jejuar. Eu e a Angelina jejuava todo domingo. Jejuando direto. Era no sábado, era no sábado. Jejuava e orava. E aí,
Eu fui atrás de uma das... Até quando eu me senti pronta, porque para eu me sentir pronta, já vou sair correndo aqui. Para eu me sentir pronta para falar com aquelas pessoas que não gostavam de mim, eu decidi dormir no chão. Porque a minha cama era o único objeto na minha casa que eu tinha ciúme demais. Eu não queria que ninguém nem se sentasse na minha cama. Se uma pessoa se sentava na minha cama, eu ia lá e quando a pessoa saía, eu passava a mão assim para tirar aquela quebrazinha do lençol. Eu idolatrava a minha cama. A minha cama era o objeto de mais valor da minha casa. Aí ele quer saber de uma coisa? Para Deus me mudar, eu vou ter que fazer todo tipo de sacrifício. Jejuava direto, toda semana eu jejuava. E aí eu digo, vou dormir no chão. Doei minha cama. E eu já me dizia, mamãe, o que a senhora acha que Deus vai tirar de lucro você dormir no chão? Eu digo, Deus não sei não, mas eu vou aprender a ficar humilde. Eu vou aprender a ficar humilde. Porque Jesus disse, as aves dos céus têm seus ninhos, a raposa tem seus covis, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E eu com uma cama dessa aqui, não. Aí eu doei minha cama e comecei a dormir no chão. Passei mais de 2 meses dormindo no chão. E para concluir o meu testemunho, irmãos, em 2009 a gente foi para Panguaçu, abri a igreja de Panguaçu. O primeiro Caleb dessa região de Açu foi o Caleb que a gente foi, e aqui tem alguns deles, dos Caleb. A gente abriu a igreja de Panguaçu e eu desse jeito, aí destruída. E da hora que eu fiz o voto, isso aqui eu quero deixar para vocês, gente. Da hora que eu fiz o voto, eu comecei a cumprir. Eu disse a Deus assim, Deus, se o Senhor quiser que eu morra, porque os médicos disseram que eu vou morrer daqui a 2 anos. Quando chegou 2008, que era quando eu morrer, eu disse, Deus, eu ainda estou viva. Se o Senhor quiser que eu viva, eu vou viver para o Evangelho. E se o Senhor quiser que eu morra, eu não posso fazer nada, eu morro. Só que eu comecei a cumprir da hora que eu fiz o voto. Eu não esperei Deus me curar. Eu não esperei Deus pagar minhas contas. Eu não esperei Deus resolver meus conflitos de relacionamento. Com tudo desmantelado, com tudo destruído. Meu filho era quase um alcoólatra. Todo final de semana ele tomava um pó e ficou com muita raiva de mim, porque eu larguei minha casa e fui pregar o Evangelho em Panguaçu para abrir a igreja que está lá hoje, em nome de Jesus. Amém! E aí meu filho estava no IF, ele saía do IF com fome e vinha para Açu e não ia na minha casa, ali bem pertinho, menos de 2 quilômetros da minha casa. Ele não ia. E eu sofria com isso, eu chorava e orava. E dizia, Senhor, eu larguei minha casa, eu larguei meu filho, eu estou doente, eu estou devendo, eu tenho intrigado, eu não presto para nada. Só que eu estou cumprindo o que eu prometi. E se o Senhor é o meu fiel, o Senhor vai cumprir as suas promessas em minha vida. 2010, em janeiro de 2010, nós fomos abrir a igreja de Lages. E aqui tem caleros que foram comigo na minha equipe. Eu todo tipo lidero na equipe de calero, irmão. Arrastada, só o couro e o osso. E lá em Lages eu passei o mês de janeiro todo deitado num colchonete no chão, com o nebulizador ligado, fazendo nebulização de 4 horas. Não podia falar, não podia cantar, não podia andar. Tinha dia que nem a comida dos caleros eu não podia fazer, quem fazia era Thalita de Gil primeiro. Sabe como é que ela fazia? Colocava uma panela d'água para ferver, colocava o arroz da água, tampava, desligava e ia dar estudo. E eu ficava em casa orando, fazendo nebulização e orando. E a evangelista está aqui, era Keliane, a evangelista. E ela se reunia e orava e dizia, todos me chamavam de Mãe Dalva, vai embora, vá para o sul. Tem alguma coisa aqui que está lhe fazendo muito mal, vai embora. Eu dizia, eu não vou, eu quero morrer aqui no evangelismo. E o cemitério era na esquina da creche que a gente estava hospedado. E eu dizia, se eu morrer aqui no trabalho de Deus, eu vou me levantar na volta de Jesus. Aí eu não vou para a sua enquanto terminar. E quando foi o primeiro batismo, chegou o pastor Jair, batizou 33 pessoas, e eu com asma, eu em crise de asma, e as pessoas sendo batizadas. Irmãos, se você for esperar que Deus lhe cure para poder você ser fiel, não espere. Seja fiel logo, imediatamente. Porque 2010 foi o último ano que eu tive crise de asma. Verdade. Minha irmã me levou, só para terminar, porque o pastor Diego já está aqui.
Minha irmã, que trabalha na Secretaria de Saúde em Natal, ela veio aqui e me levou para Natal. Só o pó, só o bagaço. Me levou para uma médica particular, especialista. Aí a médica me examinou, pediu um monte de exame e me deu umas amostras grátis. Aí disse, o caso da senhora é irreversível, não tem cura. Mas a senhora pode controlar com essa medicação até o fim dos seus dias. Tá bom. Peguei aqueles remédios, aquelas amostras e vim para casa. Quando eu cheguei em casa, eu pendurei a sacolinha assim. Aí disse, Senhor, o senhor está vendo essa sacolinha aí? Eu não vou tomar esse remédio. Porque um remedinho custava R$420 uma cartela para 30 dias. Eu disse, Senhor, eu não vou tomar um remédio que consome metade do meu salário. Isso era em 2010. Ano 2010. R$420 de comprimido para 30 dias e eu vou comer o quê? Olha, eu não tenho negócio com farmácia. Eu não fiz acordo com farmácia. Eu fiz um acordo com o Senhor. Irmãos, 2010 foi o último ano que eu tive crise de asma. Amém. Eu doei meu nebulizador. Nunca mais eu soube o que é crise de asma. De 2010 até hoje, são 14 anos. Hoje eu tenho muito mais saúde do que eu tinha quando eu tinha 30 anos. Amém. E hoje eu continuo no trabalho de Deus, sabendo que é mais um ano de prorrogação da misericórdia de Deus na minha vida. Eu não tenho nenhum projeto próprio na minha vida, nenhum, zero de projeto. Eu não quero nem saber do que aconteceu de ontem para lá, e nem do que vai acontecer de amanhã para lá. Meu negócio é hoje, todo dia, quando eu acordo de madrugada. Pastor Diego, nós estamos acordando de madrugada, faz tempo. 50 dias. Buscando e clamando pelo Espírito Santo. 50 dias. E quando eu não estou fazendo Caleb, porque todo ano eu faço Caleb, quando encerro os Caleb, agora nós estamos com 2 momentos especiais na Semana Santa, durante a semana. Porque na semana nós temos 4 encontros fixos. O culto do sábado, o culto do domingo, o culto da 4PG. Aí nós acrescentamos vigília todo sábado à noite e estudo do Espírito Profecia toda segunda noite. Lá em E casa. agora eu tenho um grupo de líderes que está aqui. Quem está comigo, diga amém. Esses Amém. líderes estão estudando profecia profunda, Daniel e Apocalipse, os chifres, tudo nós estamos entendendo a interpretação da própria Bíblia. Bíblia faz Daniel, Bíblia faz Apocalipse, eventos finais. Irmãos, Jesus está voltando. Amém. Seja fiel hoje. Faça um pacto de fidelidade com Deus quando você estiver Lascado. Não espere que Deus resolva a sua vida. Seja fiel, e Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Passar por aqui o horário que já ultrapassou. Santo Deus, Pai bondoso, maravilhoso, Pai que está no céu. Obrigado, Senhor, pela vida. O Senhor dá um tempo de vida a cada um de nós. Obrigado por este congresso de mordomia, que foi maravilhoso e vai ser mais daqui até o fim. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pelo teu Santo Espírito, porque o Senhor pega um instrumento destruído, um bagaço do lixo, um resto humano, e faz desse bagaço, desse resto humano, um instrumento para a pregação do Evangelho, um instrumento para conquistar pessoas. E enquanto eu falar, enquanto eu respirar, eu estarei cumprindo esse voto em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.